Você sabia que o cliente decide se confia em você nos primeiros 90 segundos? Antes mesmo de você falar tudo o que preparou, ele já formou uma opinião sobre você. É nesse tempo que o cérebro dele ativa o instinto de lutar ou fugir. E você precisa neutralizar isso rápido, ou perde a venda antes mesmo de começar. Hoje eu vou te mostrar como dominar os 90 segundos iniciais para conquistar a confiança, conexão e autoridade logo de cara. Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elielson Araújo e é um prazer ter você aqui mais uma vez. Nós estamos em uma saga de aulas aqui falando sobre mentalidade de vendas, técnicas de vendas, negociação, persuasão. Nós falamos muita coisa aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário. Isso ajuda o YouTube a saber que o conteúdo é relevante e também aumentando, obviamente, o nosso alcance. Na aula de hoje nós vamos falar naquilo qual já for anunciado. Os primeiros 90 segundos pode decidir uma venda. Nós vamos ver o porquê disso e como reverter esse cenário ao nosso favor. Então eu vou dividir a tela aqui agora e nós vamos hoje trabalhar muito com a tela dividida aqui, ok? Vamos lá? Na tela. Os primeiros 90 segundos. Vamos lá, eles são cruciais. Nos primeiros 90 segundos, o nosso instinto de sobrevivência subconsciente reage e a nossa mente e o corpo decidem se fogem, combatem ou interagem. Isso é o famoso lutar ou fugir. Veja só, nos primeiros 90 segundos, isso é acionado. Na verdade, é nos primeiros 2 ou 3 segundos esse instinto de lutar ou fugir. Tá? Isso acontece comigo, isso acontece com qualquer pessoa. Vou te citar um exemplo. Você está na rua, está andando aí por uma rua. De repente surge uma pessoa da qual você não conhece em sua direção. Você observa aquela pessoa em questão de frações de segundo, o seu cérebro vai decidir se você vai ter que lutar, ou se você vai ter que fugir, ou se aquela pessoa que está vindo à sua direção é amigável. Ele faz algumas leituras em questão de milésimo de segundos, como se as mãos daquela pessoa possuem alguma arma letal, ou algo a qual possa lhe ferir a sua integridade física. Ele começa a analisar o cenário. É à noite? É de dia? Tem bastante gente? Tem testemunhas? Ou a rua está vazia? O cérebro faz toda essa leitura de cenário para saber se você vai agir de forma defensiva ou se você vai ter que lutar pela sua vida ou se você vai ter que fugir. Tá? Isso é normal em qualquer cérebro humano. Isso é a evolução humana, isso é como o cérebro humano se comporta. O vendedor geneticamente modificado, o vendedor excelente, ele precisa entender de comportamento humano. Porque quando você nunca viu o cliente e vai ter que fazer a reunião com ele, você tem que saber que nos primeiros segundos ele vai decidir se ele confia em você ou se ele vai ter uma atitude defensiva. Então, esse é o jogo e nós precisamos entender que o cérebro humano se comporta desse jeito. Uma vez que eu entendo que o cérebro humano se comporta desse jeito, eu preciso me munir de informações, eu preciso me munir de armas e estratégias a fim de neutralizar essa atitude de lutar ou fugir. Eu tenho que mostrar para ele que eu sou alguém amigável, alguém de confiança. Porque, repito, vendas é conexão e energia. Se eu não conseguir me conectar, se eu não conseguir mostrar que eu sou alguém amigável e confiável, certamente eu não vou fazer essa venda. Ok? Então, entendendo esse conceito, entendendo como o cérebro humano funciona, né, que é um elemento de defesa, através da questão do amadurecimento humano,
né, do crescimento humano no decurso do tempo, né, que tinha essa questão na selva, né, de lutar ou fugir o tempo inteiro. Então é uma questão de sobrevivência que está instalada no cérebro de todos nós. Uma vez entendido o conceito, vamos voltar para a tela e vamos continuar aqui, ok? Na tela. Nesses primeiros segundos, seu potencial cliente decide se você é uma pessoa que representa oportunidade ou ameaça, se é amiga ou é inimiga. Tá? É nos primeiros segundos. Aí a gente vai mostrar aqui no decorrer da aula como fazer isso aí, né? Mostrar as mãos livres, a gente vai falar tudo sobre isso, tá? Vamos lá. Desse modo, precisamos saber o que fazer nesses primeiros minutos da reunião para estabelecer confiança aos instintos básicos do ser humano e em seguida ir ganhando espaço e confiança do lead. Lembre-se, as primeiras impressões ditam o tom do resto da reunião. Lembre-se disso. Por exemplo, eu faço muitas reuniões online, eu atendo clientes a nível de Brasil. Então, eu já sei, uma reunião online que a minha equipe marcou, a minha equipe de SDR, de LDR foi lá, capturou, a equipe de SDR entrou em contato e marcou a reunião e colocou na minha agenda. Eu vou fazer a reunião com essa pessoa, muitas vezes online, 90% é online. Essa pessoa nunca me viu, não sabe quem é, que eu sou. Então, eu sei que nos primeiros segundos vai trazer o tom durante toda a reunião. Então, eu não vou entrar com uma cara ranzinza. Eu não vou entrar com uma atitude fechada. Não, eu vou entrar com uma atitude aberta. Eu vou entrar com um sorriso no rosto. Eu vou entrar fazendo algo que vai desarmar no cérebro do meu lead o instinto de lutar ou fugir. Essa aula é muito importante. Se eu fosse você, pegava papel e caneta para anotar muita coisa que vai ser dita aqui. Vamos voltar para a tela. Os primeiros 90 segundos, primeiras lições. Vamos lá. Olhe as pessoas nos olhos e sorria. Tá? É a primeira coisa que você tem que fazer. Ah, mas é online. Olhe direto para a câmera. Olha lá, se você estiver no webcam, olha para o webcam. Imagine uma pessoa, imagine o olho da pessoa ali. Olhe nos olhos da pessoa e sorria. Gente, um sorriso quebra muitas barreiras. E é impressionante como que, principalmente da minha categoria, né? Vou falar da minha categoria de advogados, é impressionante como a minha categoria tem uma dificuldade muito grande de sorrir muitas das vezes. É impressionante. As pessoas têm uma dificuldade, parece que, de sorrir. Então, sorria. Bom dia, boa tarde, senhor Sebastião, tudo bem? Sorria. O sorriso quebra muita barreira. Com o sorriso você está mostrando que você é uma pessoa amigável, que você é uma pessoa aberta. Logo, logo já vai desarmando o instinto de lutar ou fugir no cérebro da pessoa. Sorria. Um bom sorriso vai fazer você vender mais. Vai por mim. Na tela. Sua mensagem vai para onde sua voz vai e sua voz vai para onde os seus olhos mandam ir. Contato visual gera confiança. Sorrir faz com que você pareça feliz com o que você faz e confiante. Isso gera segurança para o lead. Você já chega sorrindo, ou seja, eu me sinto bem em ser advogado. Eu me sinto bem de vir aqui no YouTube e gravar as aulas. Eu me sinto bem em vender meu produto ou serviço. Eu me sinto realizado. Isso tudo demonstra e fica no subconsciente quando a pessoa já começa a reunião sorrindo, leve, satisfeito. Tá? Às vezes, meus queridos, a dor está doendo. Né? Às vezes a coisa está difícil. Mas você precisa ter uma atitude útil na hora de entrar na reunião. Eu vou falar mais sobre isso. Porque nós somos seres humanos, nós temos altos e baixos. A vida é assim. A vida tem altos e baixos. E é normal, ela só fica reta no dia que você morre. No dia que você morrer, ela vai ficar reta. Mas enquanto você está vivo, ela tem altos e baixos mesmo. É absolutamente normal. Tem pastos verdejantes e tem vales de sombra da morte. Então, isso é absolutamente normal. Nem sempre a gente está todo feliz. Mas na hora de você fazer uma reunião, eu vou te ensinar uma técnica aqui para você ter uma atitude útil. Uma atitude útil.
Na reunião, você vai atender de forma genuína, você vai atender de forma verdadeira, você vai atender de forma excelente, com um sorriso no rosto, com um bom espírito, com boa energia e com bom entusiasmo. Eu vou ensinar essa técnica para você conseguir, porque nem sempre nós estamos nos melhores dias. Tudo bem? Vamos lá. Na tela. Dica: antes da reunião, se estiver cansado, olha só, levante-se e faça a pose do Superman. Ou, se você for mulher, da Mulher Maravilha. E diga por 3 vezes: ótimo, ótimo, ótimo. Isso aqui é do livro que eu li e eu tirei de lá. A questão da Mulher Maravilha foi um livro da Amy Cuddy, né, que é extraordinário. Que ela fala, né, o que acontece? Lembra que a gente falou nas nossas aulas da crença que gera o pensamento gera um comportamento e que gera o resultado? Só que, segundo o livro da Amy Cuddy, O Poder da Presença, você pode inverter também. Por exemplo, o pensamento vai gerar o meu comportamento. Às vezes eu estou com um pensamento triste, que vai gerar um comportamento triste. Você vai chegar na reunião meio down, meio para baixo, meio triste, né? Por quê? Porque o seu pensamento está triste, a sua energia está baixa. Aí logo o seu corpo vai responder o que o seu pensamento. É o óbvio. Só que como você é uma máquina complexa de parte material e imaterial, você pode também inverter. Por exemplo, se o seu pensamento está triste devido a algumas circunstâncias da vida, o seu corpo vai responder com tristeza. Mas se você responder com o seu corpo com alegria, com a boa postura, o seu cérebro tende a interpretar que você está feliz. Isso eu tirei do livro O Poder da Presença, do Amy Cuddy. Por isso que ela ensina a pose de super-herói. A Mulher Maravilha, né, que coloca as mãos na cintura, estufa o peito, ergue o queixo, né? Aí você entra dentro do banheiro ou no seu escritório, antes de começar a reunião, no dia que você estiver para baixo, né? Você sendo advogada, ela faz a pose de Mulher Maravilha e diga: ótimo, ótimo, ótimo! E diga: esses são exercícios de neurociência, gente. Isso existe, isso é fato. Quando você faz isso, existem neurotransmissores, químicas cerebrais que vai reverter o seu estado de tristeza, o seu estado de cansaço. Se você é homem, faz a posição do Superman, né? Estufa o peito para cima, né? E o queixo e diga: ótimo, ótimo, ótimo. Isso funciona, queridos. Faça isso no dia que você estiver cansado, no dia que você estiver triste e você está a 5 minutos de fazer uma reunião, tá? Faça a posição de super-herói e repita a palavra ótimo por 3 vezes. Você, com a sua atitude corporal, você vai mudar a química do seu cérebro. Isso é uma loucura, coisa extraordinária, que eu digo e repito, eu aprendi com o livro da Amy Cuddy, O Poder da Presença, tá? Então, a postura corporal, joga os ombros para trás, estufa o peito, ergue o queixo, só essa postura já muda a sua química. Se você for fazer uma reunião com a posturado arqueado para baixo, assim, o seu cérebro entende que você está triste, que você está para baixo, que você está mal. Logo, você vai fazer uma reunião mais difícil. Perceba que até a voz muda, os gestos mudam, a expressão facial fica mais para baixo. Você não pode fazer uma reunião assim. Então, joga o ombro para trás, joga o peito para frente, diga: ótimo, ótimo, vou gravar a aula, vou fazer a reunião, vou fazer a melhor reunião, vou fazer o melhor atendimento, vou dar o melhor de mim. Aí, meu querido, quando você faz isso, mesmo você estando cansado, o seu cérebro vai lá e joga um pouco de dopamina para você, joga um pouco de serotonina para você, e você retoma suas forças, retoma sua alegria, retoma sua postura e vai fazer uma reunião com muita energia. Demonstrando essa postura para o seu cérebro, se você consegue convencer o seu cérebro, mesmo você estando triste, que através de uma postura você vai ficar feliz, você fica feliz, imagine o que você faz na mente do seu cliente. Então, sorria. Bom dia, senhor Sebastião, tudo bem? Meu nome é Elielson Araújo, sou advogado especialista em direito bancário e processo civil. É um prazer estar falando com o senhor aqui. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Na reunião de hoje, nós vamos falar aqui sobre um assunto, tá? E eu vou te mostrar como que funciona o passo a passo para se defender desse processo. Tudo bem?
Olha só que maravilha! Você já fez uma apresentação com sorriso, posturado, com energia, com entusiasmo. Essa pessoa vai se desarmando. Vai se desarmando. Primeiro, esse cara não é um golpe, porque tem muito advogado, não é advogado, viu, queridos? São pessoas que passam por advogados dando golpe na internet, né? Tem muito golpe na internet, né? Então você vai dando elementos para essa pessoa saber que você não é um golpe. Então perceba que mesmo no mundo digital, por mais que você não tenha uma faca na mão, você precisa desarmar na mente da pessoa o instinto, né, de lutar ou fugir. Você tem que demonstrar que você é uma pessoa amigável. E isso tudo começa com sorriso no rosto, ombros para trás, postura, energia e entusiasmo. Querido, se você aplicar essa técnica nas suas reuniões, você já vai aumentar bastante a sua taxa de vendas e a sua taxa de conexão. Eu tenho a absoluta certeza disso. Tudo bem? Vamos voltar para a tela. Ponto 3. Leve-se muito a sério, viu, meus queridos? Aqui, ó. Leve isso aqui muito a sério. Muito a sério. Tá? Não se esqueça disso. Vamos lá. Adapte-se. Torne-se um camaleão. Esse aqui é um outro conceito extraordinário. Todos nós nos sentimos mais confortáveis e relaxados com pessoas que são como nós. Ou seja, semelhante compra de semelhante. Nós gostamos de pessoas que se parecem com a gente. É um pouco narcisista? É, mas é assim que o cérebro funciona, querido. É assim, tá? Então, já disse, eu preciso entender de gente se eu quero ser um vendedor geneticamente modificado. Se eu quero ser um vendedor X-Men, se eu quero ser um vendedor excelente, entende? Um ponto fora da curva, um outlier. Eu preciso entender de comportamento humano. Eu preciso ter noções básicas de neurociência, de filosofia, de sociologia, de antropologia, de teologia. Eu preciso. Por isso que aqui no canal nunca é só um assunto, é muita coisa. Percebe? Então, se eu quero ser um vendedor totalmente fora da curva, um vendedor geneticamente modificado, eu preciso saber que nós compramos de quem é semelhante a nós. Então, eu preciso me tornar um camaleão na hora da venda. Eu preciso me adaptar àquele cliente. Eu preciso me adaptar a ele para servi-lo melhor, para levar a solução do modo dele, da leitura dele, do jeito dele. Então eu preciso ser adaptável, porque eu já sei que não é o mais forte ou inteligente que vence. Quem vence é aquele que se adapta melhor. Então a gente usa nas vendas até frases de Charles Darwin. Perceba! Aqui, meus queridos, é muito conteúdo que a gente vai ver. E a gente está apenas começando, está aquecendo os motores. Você precisa ser um camaleão na hora da venda. Ah, mas Elielson, isso não entra em choque com o princípio da verdade? É claro que não, querido. Você está sendo apenas alguém adaptável. A natureza se adapta, querido. A natureza é mentirosa? É claro que não. A natureza sabe se adaptar ao clima, ao tempo, à chuva. Ela se adapta aos tempos e estações. Da mesma forma é todo ser humano ou vendedor que é inteligente. Ele precisa saber se adaptar ao seu cliente. Por isso, torne-se um camaleão. Porque o cérebro humano gosta de quem é semelhante a ele. E ele vai comprar de quem se parece com ele. Então eu preciso saber desse conceito. Saber de como que o cérebro funciona e levar a melhor solução para esse cliente. Então eu preciso colocar esse princípio na minha mente. Ser um camaleão. Me adaptar ao meu cliente. Perfeito? Vamos ver como se faz isso? Sincronize sua linguagem corporal com o seu lead para efetuar uma conexão imediata. Eu vou explicar isso aqui. Vamos para a dica. Sempre tenha o seu coração voltado para o coração do seu lead. Eu já falei isso no canal, mas eu vou repetir aqui. Sincronize o tom de voz do lead aos movimentos. Use de vez em quando até expressões que ele usa. Isso é poderoso, pois revela que você se importa e está prestando atenção. Isso é uma das técnicas de escuta ativa e de rapport. Eu disse aqui na aula passada, ou retrasada, que eu ficava assim por uma questão de conforto. Depois que eu li alguns livros, eu descobri que eu tenho que virar meu coração para o lado do meu cliente.
E às vezes meu cliente está numa reunião que ele faz assim, ó, ele cruza a perna. Então eu percebo que ele cruza a perna, eu passo mais um momentinho e cruzo a perna também. Eu estou me camuflando a ele, estou alinhando os meus movimentos a ele. Então ele cruza a perna, eu cruzo a perna. Porque se ele tiver com o braço cruzado, logo logo ele descruza o braço cruzado. Porque de maneira inconsciente também, ele está sincronizando com os meus movimentos. Então às vezes ele entra com a postura fechada, ombro baixo, desconfiado, com a postura fechada. Então logo logo eu entro com a postura aberta, vou sincronizando o tom de voz. Tem cliente que fala mais rápido, então acelera um pouco. Tem cliente que fala um pouco mais devagar. Normalmente são clientes mais auditivos. Ele presta muita atenção nos detalhes das frases, na construção das palavras. Então eu tento alinhar a minha velocidade, que às vezes é um pouco rápida, à velocidade dele. Eu me torno um com ele, me torno parecido com ele. Às vezes tem cliente que fala mais baixo. Então na minha reunião eu começo muito alto, mas eu percebo, porque eu não vi o cliente, não conheço quem é o cliente. Então eu já começo a 1000 por hora. Bom dia, sou Sebastião, tudo bem? Meu nome é Elielson Araújo. E já começa a 1000 por hora com um tom mais alto, um pouco mais acelerado. Só que aí eu percebo que ele fala um pouco mais baixo e mais desacelerado. Então eu vou desacelerando e vou sincronizando a minha voz, o meu tom de fala com ele, sincronizando com ele. Logo, logo eu sincronizo também os gestos que ele faz. Eu me torno um com ele. Percebe que eu me torno um camaleão. Eu vou prestando atenção nos movimentos dele. Hoje eu já faço isso aqui quase que muito natural nas minhas reuniões. Mas antes era uma dificuldade, porque é muita ciência, é muita informação para você ir fazendo. Mas são milhares de reuniões, então você vai pegando um comportamento, um só por vez, aplica, já se torna interior. Aí você pega outro, aplica, logo aquilo se torna mecânico para você. Então, hoje na reunião já vou fazendo isso de forma muito automática, né? Mas antigamente, na hora da reunião, eu via que ele cruzava as pernas, aí eu logo, não faço isso logo na sequência, eu espero um pouco, aí daqui a pouco eu vou lá, viro meu coração para ele e cruzo as pernas e fico do jeito que ele está. Aí eu percebo que quando a minha perna cansa, que eu descruzo a perna e vou cruzar a outra, ele faz a mesma coisa do outro lado. É impressionante, a neurociência é impressionante e aplicada às vendas é impressionante. Então eu percebi que eu sincronizei os meus movimentos, a minha voz, o meu ritmo, o meu tom, o meu volume de fala ao do meu cliente. Vendas é conexão e energia. Então se eu conectei meus movimentos, minha voz, meu tom de fala com o cliente, a chance de eu fechar essa venda, ela é muito grande. Sabendo que nós compramos e gostamos de quem é semelhante a nós. Perceba? Olha que coisa, hein? Que coisa extraordinária. Vamos lá. Volta para a tela. Então nós já damos 2 dicas aqui. Torne-se um camaleão, olhe nos olhos e sorria, né? Isso aqui é muito bom. Vamos lá. Capture a imaginação para capturar o coração, né? Toda venda é emocional. Vocês já sabem disso. Você já sabe. Use a linguagem sensorial e rica em imagens. Exemplo: imagine o senhor daqui pouco tempo sem ter que se preocupar com esse processo. Ou seja, o que nós já estamos falando aqui nas aulas, ponte para o futuro, venda a solução, desenhe isso na mente do seu cliente. Porque nós somos ensinados desde criança a trabalhar com a imaginação. E isso, quando a gente fica adulto, fica um pouco meio adormecido, mas é uma fonte, uma ferramenta poderosa nas vendas. Tá? Não importa se você venda produto ou serviço, use sempre a imaginação, o ponto futuro. Se você é corretor de imóveis, diga: olha, imagina essa sala aqui decorada, você recebendo a sua família aqui, né? Você e sua família, vocês merecem isso, imagina esse local aqui com seus amigos, né? Aí você usa o imaginário, a pessoa já constrói, é inevitável. A pessoa, quando você coloca a palavra imagine, o cérebro dele já começa a construir aquilo na cabeça.
Aí o que acontece? Quando o cérebro constrói aquilo na cabeça dele, o cérebro também vai tentar construir uma maneira para ele chegar naquela imaginação. Olha como que isso é forte. Então, se você trabalha a imaginação do seu cliente, né? Olha, imagina você daqui 6 meses sem esse processo. Ele vai procurar desenhar no cérebro dele, depois que o cérebro dele pegou essa imaginação. Nossa, eu vou acordar sem ter que me lembrar desse processo. Nossa, será tão bom. Nossa, que bom. Depois que ele fez esse imaginário, o cérebro dele vai buscar o como. Como eu chego nesse ponto futuro? Aí o como é você. A solução, a ponte para o futuro é você, é o seu produto, é o seu serviço. Olha como que isso aí é forte, olha como que isso é poderoso. Percebe? Então isso é poderoso demais. Use isso nas suas vendas, tá? Olha só, queridos, nessa aula de hoje nós já falamos coisas aqui extraordinárias, hein? Vamos lá, na tela. Seja convincente e persuasivo. Conceito. Convencer é fazer com que os outros queiram fazer o que você quer que eles façam. Para isso, são necessários 3 elementos, a saber, uma primeira impressão confiável, uma lógica incontestável e um toque de emoção e dramaticidade. Foi praticamente aquilo que nós falamos ali, né? Uma primeira impressão confiável, sorriso no rosto, posturado, ombros para trás, pose de super-herói, voz entonada, verdade como ponta da lança da venda, um sentimento genuíno de ajudar. Você está munido de muita coisa. De muita coisa. Então você já chega já com uma áurea. Você já chega diferente, né? Para fazer a venda, para fazer a reunião. Uma lógica incontestável, é óbvio. A venda é emocional, mas ela precisa ser justificada com a razão. Então você precisa ter uma lógica. As perguntas sábias que tá nas aulas aqui do canal te ajuda a identificar a parte lógica do seu produto e da mentalidade do vendedor que você precisa. Lembra das perguntas sábias, tá? Eu acho que é na aula 3 ou 4, tá? Perguntas sábias. Use elas. E um toque de emoção. Foi o que nós falamos aqui, a questão da imaginação. Use demais a imaginação, use a dor. Às vezes você tem que apertar a dor do cliente. Infelizmente, queridos, a grande maioria, inclusive, ele só sai do lugar se você apertar a dor dele, tá? Tem pessoas que, não, Elias, deixa esse processo aí. Ah, mas deixar esse processo aí, você vai perder sua CNH, vai bloquear todos os seus cartões de crédito, vai bloquear sua conta, vai penhorar os seus bens. Você acha que vale a pena deixar esse processo aí? Aí a pessoa, é mesmo? É. Aí o que eu fiz? Eu apertei a dor do cliente. Eu impliquei, tá lá, já estou adiantando um pouco a aula de spin selling, né? Eu apertei, eu estou usando a emoção da dor para guiar ele para a solução. Porque tem gente que só vai através da dor, não tem jeito, né? Não tem jeito, só vai através da dor. E tem pessoas que não, ele vai através de uma lógica, você explica a lógica para ele, já sabe as consequências, não precisa, mas tem gente que você tem que apertar a dor. Então você tem que dramatizar, dentro da verdade, obviamente, porque penhorar contas dentro de um processo bancário ou tributário não é mentira nenhuma. Penhorar contas, ou pegar o cartão de crédito, essas coisas, isso não é mentira. Estou implicando e estou mostrando para ele, quem sabe, um conhecimento da qual ele não tem. As consequências dele não fazer nada. Então, use a verdade também, é claro, mas essa emoção, dor, desejo, imaginação, você tem que saber usar no seu produto e no seu serviço com maestria. Mas com muita maestria. Você precisa dominar isso. Quando você dominar isso, queridos, a sua taxa de conversão de vendas vai aumentar muito, muito, tá? A venda é emocional. Na tela, confiança, né? Que é os conceitos que ele trouxe lá em cima. Impressão confiável. Confiança pode estar ligado com o gatilho no seu título. Advogada, especialista, usa muito, né? Essa questão especialista. Pode usar bastante na sua apresentação, que é um dos pilares da nossa reunião geneticamente modificada, que possivelmente será a próxima aula, né? A estrutura da reunião geneticamente modificada. A apresentação, cara, olha, eu tive que ler uns 4 ou 5 livros para fazer uma apresentação de 15 a 20 segundos.
né? Para mim entender a ciência, o conceito disso. E eu vou trazer tudo aqui mastigado para vocês na próxima aula, tá? Então, assim, a apresentação, tá? Devido ao gatilho da autoridade, nós somos ensinados desde criança a respeitar a autoridade, já falando aí da próxima aula. Então, use a autoridade, advogado ou contador, especialista na área tal, use a questão do especialista, né? Com o gatilho da confiança. A roupa, né? A roupa também é importante, acessórios. Use uma roupa bacana, bem passada, limpa, cheirosa. Isso tudo conta, viu, querido? Mas conta muito. No mundo das vendas e no mundo exterior, meu querido, a aparência conta bastante. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Para Deus, meu querido, a aparência não vai contar, não. Agora, você não está vendendo um produto ou serviço para Deus. Você está vendendo um produto ou serviço para um outro ser humano. E se você está vendendo um produto ou serviço para um outro ser humano, a aparência conta demais. Tá? A aparência, inclusive, ela vende muito bem e consegue até enganar muita gente. Uma pessoa que foi enganada e que ouvia a voz de Deus desde criança foi o profeta Samuel, a qual Deus mandou ungir um dos filhos de Jessé. Aí a minha cabeça de teólogo, né? Mandou lá na casa de Jessé, ó, vai para a casa de Jessé e um dos filhos de Jessé eu tenho provido como rei. Deus não disse para Samuel quem seria, mas ele disse que era um dos filhos de Jessé. Quando Samuel, o profeta, que ouve a voz de Deus desde criança, chega na casa de Jessé e ele vê Eliabe, o filho primogênito de Jessé, alto, robusto, homem de guerra, né, ombros fortes, bonito, ele disse, esse aí é o rei de Israel. O que Deus fala para ele? Samuel, não olhe para a sua aparência e nem para a sua altura, pois eu, o Senhor, vejo o coração. Tá. Deus não olha a aparência. Isso é fato, nós sabemos disso. Agora, eu já disse, você não está vendendo para Deus. Você não está vendendo para Deus, você está vendendo para um ser humano. E o ser humano vê a aparência. Vê tanta aparência, conforme eu já disse e repito. Até Samuel, que ouvia a voz de Deus desde criança, se não fosse a intervenção de Deus, ele iria ungir a pessoa errada, devido à aparência. Se Deus não tivesse intervido, Samuel teria ungido a pessoa errada. Porque a aparência de Eliabe o enganou. Então, use isso a seu favor, não para enganar ninguém. Mas você precisa passar uma boa aparência. Você precisa passar um bom cuidado, né? Se você não cuidar de você mesmo, a pessoa vai... Por exemplo, se eu não cuidar de mim mesmo, será que o Elielso tem capacidade de cuidar do meu processo? Ele não cuida nem dele. Esse vendedor não cuida nem dele. Ele vai cuidar de mim? Não, não vai. É esse julgamento que as pessoas fazem com um milésimo de segundo. Então, não peque na aparência. Use-a a seu favor. Boa aparência. Vende muito. Inclusive, é títulos de livro, né? O Capital Erótico é título de um livro. Então, use isso a seu favor. Tá? Uma boa aparência. Ambiente na tela. Ambiente... Amigos e queridos, prepare o ambiente do seu escritório, da sua empresa para vendas, desde a entrada à saída. Já chega oferecendo um cafezinho, uma água, uma boa recepção, né? Lá no nosso hub de negócio nós temos uma recepção. Imagina se você colocar uma recepcionista amargurada, né, que só fica de cabeça baixa mexendo no celular. Ainda bem que nós temos lá na nossa recepção uma pessoa que fala com um bom dia extraordinário, com um sorriso no rosto, com uma boa aparência. A pessoa já chega se sentindo bem. Ou seja, o ambiente é montado para vender. Você precisa se preocupar com isso. Não só você tem que ser um bom vendedor. O seu ambiente tem que ser montado estrategicamente e intencionalmente para vendas. Você precisa fazer isso. Então, se o seu escritório, aonde você atende, não está voltado para vendas, pega um dinheiro aí, meu irmão, faça uma reforma, quem sabe faça até um trator e faça de novo montado para vendas. Pense, desde quando a pessoa é abordada, desde quando ele entra lá na porta da recepção até no seu escritório, tudo tem que ser voltado para vendas. Tudo. Tá? Ambiente, volta na tela. Tom de fala, postura e imagem pessoal. Ou seja...
É uma barba bem feita ou bem cuidada, o cabelo bem cuidado, né? Tudo bem passado, tudo organizado, tá? Isso tudo comunica, isso tudo mostra o tipo de profissional e o tipo de pessoa que você é, tá bom? Repito, querido, Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Mas você não está vendendo para Deus, você está vendendo para seres humanos. Use isso a seu favor. Não tem como você jogar contra a existência. Na existência, aqui no espaço-tempo, a aparência conta muito. Não tem como você ficar questionando. Nossa, mas que pessoas superficiais que só olham a aparência. Não adianta você ficar questionando isso, querido. O mundo funciona assim, é assim que as regras do jogo funcionam. Use essas regras do jogo em seu próprio benefício. Então se cuide, tá? E se você pegar a primeira aula, a mentalidade de vendedor, onde eu falo, e a segunda aula também, a tricotomia humana ligada a vendas, você vai ver que o cuidado do corpo, o cuidado com você mesmo, faz tudo parte dessa imagem pessoal aqui. Tá bom? Vamos lá? Na tela, lógica. Sua apresentação deve fazer sentido, começo, meio e fim. As vendas são emocionais, mas use-se a razão para justificá-las. Aí, conforme eu já disse, nas próximas aulas, acredito que já na próxima eu vou trazer aqui, ainda que eu só vou apresentar a estrutura e nas próximas aulas eu vou fazer a cisão e o estudo de cada pilar, né? Mas na próxima aula eu vou apresentar a estrutura de começo, meio e fim de uma reunião e nas próximas aulas eu vou dissecando cada pilar desse. Tá? Mas, de fato, as suas reuniões, ela precisa ter começo, meio e fim. Elas precisam. Tá? Porque tem cliente que ele gosta de viajar muito, então você precisa ter perguntas certas, você precisa conduzir a sua reunião. Porque senão, meu querido, aí você perde sua reunião, ninguém sabe por onde ela começa, como ela vai terminar, enfim, aí desorganização, falta de planejamento não vende. Tá? Você precisa se organizar e se planejar. O ponto 3 aqui, emoção. Seus argumentos devem atrair imaginação, já falamos nisso. Deve estar carregado de entusiasmo, energia, verdade, empatia, desejo de ajudar o seu cliente. Comporta-se como... Isso aqui é muito importante. Olha só. Comporta-se como se a venda já fosse sua. Trate o lead como se ele já fosse o seu cliente. Meus queridos... Desde o primeiro minuto que eu vou atender um cliente, um lead, um potencial cliente, eu já trato ele como cliente. Eu já dou conselho para ele, olha, já estou te falando aqui como seu advogado. Você vai fazer isso, isso. Eu já estou tratando, por quê? Porque na minha cabeça, a venda eu já fiz. Eu já fiz a venda. Eu já entro sendo vencedor. Não que na venda há um vencedor ou perdedor, é só uma linguagem de gamificação aqui. Tá? Eu já entro na venda já tendo vencido, já tendo feito a venda. Ainda que eu não faça, mas eu não entro. Será que eu vou vender? Será que não? Não, para mim, a pessoa teve contato comigo, ela só não vai comprar de mim se de fato ela não quiser. De fato, assim, ela não quiser, ou não ter o budget, que é o dinheiro para pagar, assim, qualquer forma de pagamento eu vou fazer de tudo para que então a venda ela já é minha. Porque eu me capacitei para isso, eu estudei para isso, eu me dediquei para estudar comportamento humano para isso, eu leio vários livros por mês para melhorar as minhas reuniões e meu atendimento. Eu alinho o meu comportamento, meu tom de voz, meu ritmo de fala, os meus gestos ao meu cliente, eu crio rapport, eu atendo com entusiasmo, eu atendo o meu cliente com genuíno querer de ajudar ele. Então a venda já é minha. Eu não entro para perder, porque eu já entro como quem já venceu. Então, atenda o seu cliente, o seu lead, como se ele já fosse seu cliente, como se a venda já tivesse feita. Você vai perceber que o seu cuidado e a sua atitude vai ser outra. Faça o teste. Faça o teste. A próxima reunião que você fazer, atenda o cliente desde o primeiro minuto como se ele já fosse seu cliente. Faça isso. Você vai perceber que a sua atitude é outra. As suas palavras serão outras. Faça, querido. Eu já passei por esse caminho aí já há alguns anos. Faça que você vai ver que é assim. Entende? Então, todas as vezes, de agora em diante, quando que você vai atender um potencial cliente, um lead,
você já vai atender sabendo que a venda já é sua. Já trate-o como cliente. Sempre. Faça isso, tá bom? Última dica aqui. Entre em todas as reuniões com confiança. Você é profissional. Você é o melhor. Diga isso na hora lá que você fazer a pose do super-herói. Ótimo, ótimo, ótimo. Você é profissional, você é o melhor. Sabe quem faz isso? Cristiano Ronaldo, vocês sabem. É o atacante lá, que foi muitos anos do Real Madrid, e um dos melhores do mundo, da história, faz muito isso. Você vai ver vídeos dele, antes de bater falta, ele fala, você é o melhor, você sabe como é que você faz, você já fez isso muitas vezes, bateu lá, é gol, entende? Ele já vai bater a falta sabendo que é gol, que ele é o melhor. O vendedor, geneticamente modificado, age também dessa forma. Você é o melhor, porque você se capacitou, você anotou, você está fazendo tudo o que a gente está falando aqui para fazer, você acreditou que o estudo e o trabalho devolve, que a verdade é a sua ponta de lança, você está fazendo tudo o que eu estou falando aqui para você fazer nas aulas. Você é o melhor. Tá? Vai lá, a venda já é sua. Meus queridos, vamos lá. Tem muita coisa aqui ainda. Vamos lá, na tela, neutralize a reação automática de lutar ou fugir. Vamos nisso. Conceito. O instinto animal de sobrevivência nos alerta no primeiro contato em nível subconsciente, em fração de segundo. As impressões formadas nesse estágio podem definir o humor e o tom das expectativas, além da imaginação para fazer julgamentos. É basicamente um resumo que nós estamos falando aqui até agora. Aí a gente vai ver aqui como neutralizar essa reação automática de lutar ou fugir. Dica: a atenção das pessoas são voltadas para indivíduos de aparência saudável e vigorosa. Pessoas que acrescentam energia ao ambiente. Pessoas com aparência de boa saúde, vitalidade, com atitude, postura, expressão facial adequada, contato visual, um sorriso que tem energia e que irradia. Isso chamará a atenção e extirpará a reação de lutar ou fugir. Observação: é impossível as pessoas parar de fazer julgamentos nos primeiros instantes sobre os outros. Isso é da natureza humana, é instinto de sobrevivência, meu querido. Não tem como, tanto eu quanto você e qualquer outro sobrevivente, na primeira vez que você vai fazer reunião com essa pessoa, a pessoa vai ficar fazendo julgamentos internos no subconsciente e no consciente por fração de segundo sobre você. Então você precisa neutralizar a questão do lutar ou fugir. Aí você já sabe, sorriso no rosto, adaptação, sincronização de tom de voz, de ritmo de fala e de movimentos. Isso tudo ajuda a você. E claro, volta para a tela aqui para a gente não passar batido. A atenção das pessoas são voltadas para indivíduos saudáveis e vigorosas. Pessoas com aparência, lembra? Usa aparência a seu favor. De boa saúde, de vitalidade. Lembra que eu falei? Imagina uma pessoa chegar e olhar para mim e falar: rapaz, o doutor Elielson não cuida nem dele. Ele vai cuidar desse inventário. Ele vai cuidar dessa hold, ele vai cuidar dessa contabilidade, ele vai cuidar disso, não vai cuidar da minha empresa não, ele não cuida nem dele. Ele é relaxado com ele. Olha como ele se veste, olha como que ele se trata. Olha só, ele não se cuida, olha como é que está o corpo dele. Olha só, tá demonstrando que o corpo dele está todo inflamado, porque ele se alimenta mal, não se adequa a uma boa saúde. As pessoas fazem esses julgamentos, que é impossível elas não fazer. É instinto humano. Você precisa, se você quiser ser um vendedor geneticamente modificado, fora da curva, você precisa cuidar disso. Ah, é superficial demais. Não é, querido, é profissionalismo. Use a aparência a seu favor. Você vai se sentir bem, você vai estar com a autoestima melhor, você vai ter uma aparência melhor e a atenção das pessoas é focada nisso. Tá? Eu repito. E a boa aparência enganou até Samuel. Então perceba que vale a pena investir nisso, tá? Vale a pena investir nisso. Vamos lá.
Na tela, como fazer para neutralizar? Agora nós chegamos aqui no como. Linguagem corporal, preste atenção à sua linguagem corporal, postura e imagem pessoal, é o que nós estamos falando aqui. Ache um visual marcante que inspire confiança, uma combinação de autoridade e disponibilidade. Querido, ó, volta para mim aqui. Você chega numa linguagem corporal, no meu caso de advogado, por exemplo. Não só advogado não, tá? Dependendo da sua área, isso você já aplica para você. Eu sei que você é inteligente e consegue fazer essa adaptação. Você já chega bem posturado. Você já chega com um bom terno. Você já chega com um bom relógio. Você já chega com um bom celular. Né? Então você já chega com um bom jargão, boas palavras, um vocabulário polido. Né? Com ética, com profissionalismo. Às vezes você nem abriu a boca, querido. Só a sua presença, o seu perfume, a sua áurea, o seu terno, a sua boa camisa, a sua boa postura, a confiança que você exala, que já foi tema das nossas aulas aqui. Né? Então, com todas as técnicas e a confiança elevada, com a sua verdade, você chega, você nem falou absolutamente nada. Você já vendeu. Já foi. Queridos, eu já vi isso acontecer centenas de vezes. Centenas de vezes. Muitas vezes já vi isso acontecer. Eu chegar no ambiente de maneira muito intencional e eu chegar, bom dia. Aí eu percebi que vocês são um casal? São um casal. Olha, parabéns. É difícil ver um casal tão bonito quanto vocês. E realmente era um casal bonito, porque o elogio, nós vamos falar isso nas próximas aulas, o elogio ele precisa ser sincero. Se você chegar com um elogio falso, você perde a venda ali. Perdeu a venda ali. Chegou com mentira, por isso que eu falo, chegou com mentiras, vai dar ruim. Então, era um casal muito bonito. E observe essa frase que eu vou te dizer agora. Nós temos todas as defesas do mundo contra críticas. Todas. Mas não temos nenhuma defesa contra elogios. Então, queridos, se eu sei que isso faz parte do comportamento humano, eu vou usar nas minhas vendas. Eu sei que as pessoas, para crítica, eles constroem muro de ferro, parede de gelo, escudos e mais escudos, arco, flechas, tanque de guerra, aviões, para tudo interceptar uma crítica. Mas elas não possuem nenhuma defesa contra o elogio. Eu sabendo disso, no primeiro impacto, a pessoa nunca tinha me visto, foi uma reunião presencial. Eu saudei com um bom dia acalorado, bem vestido, bem posturado. Quando eu olhei para os clientes, eram possivelmente casal, muito bonitos, e disse, vocês são casal? Somos casal. Olha, é muito difícil encontrar um casal tão bonito quanto vocês. Vocês estão de parabéns. Vocês são um casal top. O que a mulher me disse na sequência? Ela me disse assim, doutor, já me passa aí o contrato para mim assinar, que você já não precisa falar mais nada. Já fez a venda. E soltou uma gargalhada, ela e o marido. Rapaz, é bom demais quando isso acontece. Na hora que isso aconteceu, todo mundo riu, eu ri, o marido riu, ela riu e eu fiz a venda. É claro que eu fiz. Diz o livro A Bíblia de Vendas, né, que se você faz o seu cliente rir, você vende qualquer coisa para ele. Eu já fiz a pessoa rir com menos de 10 segundos de reunião. Com um elogio sincero. Eu aproveitei um fato, fiz uma pergunta para confirmar uma suspeita. Quando eu vi que eles realmente eram um casal, fiz o elogio, sabendo que as pessoas não têm defesa nenhuma contra o elogio. Pronto, fiz a venda ali. Já tinha feito a venda ali. A venda já era minha. Eu comportei-me durante toda a entrevista, toda a reunião, como se a venda já fosse minha, porque já era de fato minha. Queridos, por isso que o mundo das vendas é extraordinário. É extraordinário. Principalmente quando você sabe dominar essas técnicas e você usa elas para ajudar a pessoa, porque ela de fato precisava, aquele casal precisava de mim. Precisava da solução jurídica e empresarial que eu tinha para entregar a eles. Então eu só ajudei eles a escolher o melhor caminho.
E de fato a venda aconteceu. É bom demais quando isso acontece. É muito bom. Então, tem uma linguagem corporal que expresse confiança, né? Porque às vezes você ganha uma batalha sem dizer nenhuma palavra, sem precisar tirar a espada da bainha. Você já venceu só com a sua postura. Vamos lá. Para a tela, atitude. Ajuste sua atitude para se adequar, como um camaleão, já foi dito, à situação antes de você se aproximar de alguém. Dica. Está se sentindo cansado e sem motivação? Levante-se e faça a postura do Superman Mulher Maravilha. Fique na postura por 2 minutos e ao final diga ótimo, ótimo, ótimo. Só recapitulando aquilo que a gente já disse. Abertura. Demonstre uma linguagem corporal aberta e um coração aberto. Sorria, faça contato visual, aponte seu coração para o coração de outra pessoa e mostre que você não tem nada nas mãos. Foi uma coisa que eu disse na aula passada, mas eu vou repetir aqui de forma rápida. Devido a esse instinto natural de lutar ou fugir, né, as pessoas precisam saber que as suas mãos estão liberadas. Não fica com a mão assim debaixo da mesa não, igual estou aqui. Na hora de você fazer a reunião. Eu faço muita reunião online, pelo laptop, pelo computador. Né? Então eu estou aqui de frente do laptop, nos primeiros segundos eu não fico aqui com a mão debaixo da mesa. Não. Olá, bom dia! Bom dia, tudo bem? Senhor Sebastião, como vai, senhor Sebastião? Sou daqui de Goiânia? Então o senhor conhece nós aqui, nós estamos aqui na Avenida 85, coisa boa poder te atender, meu querido. Estou mostrando as mãos para ele, não fico com a mão aqui de baixo. Já estou desarmando na cabeça dele o instinto de lutar ou fugir. Porque ele está pensando, esse advogado é golpe não é golpe, é golpe não é golpe, todo mundo está caindo em golpe. E aí, é mais um golpe? Esse camarada está fazendo essa reunião de onde? Será que está fazendo essa reunião de algum presídio por aí, de algum lugar por aí? Ele é gente boa, eu posso confiar? Essa luta está na cabeça dele, ele está decidindo ainda se vai confiar em mim. Então eu mostro as minhas mãos, que eu não tenho nada nas mãos. Eu sei que isso é instinto. Né? E às vezes numa reunião dessa empresarial, isso não foi, claro que faz diferença, querido, faz muita diferença, porque é inevitável, isso é a natureza humana e você precisa entender disso. Para a tela, respeito e empatia, faça tudo com o máximo de respeito e empatia, trate as pessoas como pais, mães, irmãos e irmãs, que é aquela ética de Paulo que nós já falamos nas aulas passadas. Se você não assistiu, volta lá. Se você está me vendo agora pela primeira vez, volta desde a primeira aula, que você vai chegar numa aula aqui a qual fala sobre a ética de Paulo, do apóstolo Paulo, de tratar as pessoas como pais, mães, irmãos e irmãs. Isso vai fazer uma diferença brutal nos seus atendimentos. Acredite em mim. Vai lá. Sincronização na tela. Sincronize sua linguagem corporal, tom de voz. Faça de forma sutil, tá? Você tem que fazer isso, mas faça de forma sutil. A pessoa foi lá, cruzou as pernas, aí você, na mesma da hora... Não, calma. Calma. Dá um tempo ali e tal. De repente você faz assim, como não quem nada, vai lá e sincroniza o movimento, tá? De forma sutil. Lembre-se o que você quer e foque no resultado. Isso aqui é outra coisa que eu aprendi no livro da Amy Cuddy. Foque no que você quer. O que você quer? Você quer ajudar aquele cliente. A venda já é sua. Então você não quer vender. A venda já é sua. Você já entrou sabendo que a venda é sua. Então você não quer vender. Ela já é sua. Mediante toda a sua capacidade, toda a sua segurança, a venda é só apenas uma consequência do caminho que você tem que pegar na mão do cliente e conduzir ele. Porque a venda já é sua. Você conhece o caminho. Sua reunião tem começo, meio e fim. Ela já é sua. É imbatível a sua estrutura de reunião. Né? Se não for, pode ficar tranquilo que eu vou mostrar aqui uma estrutura imbatível para você. Fique tranquilo. Tá? Então a venda já é sua. Então você não quer vender. Você quer ajudar aquele cliente. É só isso que você quer. Você quer ajudá-lo. Tá? Então, quando você for fazer uma reunião, tenha uma atitude útil. Qual é a atitude útil? Eu vou ajudar esse cliente, vou agir com entusiasmo, vou agir com alegria, vou agir com confiança. Essa atitude útil. O que você quer? Você quer ajudar. Tá? Porque a venda é apenas uma consequência. Vamos lá, estamos terminando. Para a tela. Atitude, linguagem corporal e coerência. Atitude. A atitude é contagiosa. É claro que é contagiosa. Vocês já viram aquele vídeo aí que circula na internet? Se não, você pode dar um Google aí, ou aqui mesmo no YouTube você vai ver. Acho que é a propaganda da Coca-Cola, salvo engano.
tá? Que as pessoas, tinha um rapaz dentro de um trem, um metrô, olhando no celular, de repente ele começa a rir e começa aquela risada engraçada. Todo mundo que estava em volta, que estava com aquele olhar de cansado, voltando do trabalho, dia pesado, dia difícil, começou a rir porque ele estava rindo. A atitude é contagiosa, querido. É claro que é. Perceba que quando alguém vai bocejar, está perto de você, você nem estava com vontade de bocejar, você viu alguém bocejando, você boceja, daqui a pouco o outro também, e daqui a pouco está todo mundo bocejando no ambiente. A atitude, ela contagia, né? E também contamina. Quando a atitude é ruim, a atitude contamina. Quando a atitude é boa, a atitude contagia, né? Então, ela contagia mesmo. Então, o que você tem que fazer para a tela? É a primeira coisa que as pessoas notam em você e é imediatamente refletida naqueles que estão próximos. Entusiasmo, Deus dentro, que é o significado, a etimologia da palavra entusiasmo, Deus dentro. Chego para fazer a reunião, nossa, já vi muitas pessoas assim. Muitas, uma reunião, a pessoa está desconfiada, eu já começo com um sorriso, já começo com alegria, lógico, depois eu já vou fazendo a leitura para me sincronizar. Tem pessoas que é um pouco mais baixa, mas se ele for muito baixo, eu tenho que trazer, eu não vou descer lá para o abismo que ele está, eu vou trazer ele para onde eu estou, né? Só que, claro, dentro de um limite, que às vezes eu estou muito felizão também e aquela pessoa está passando por uma situação que eu preciso me colocar no lugar dela, mas também eu não posso ir para o abismo que ela está sendo, ela me puxa junto e eu vou ficar muito mal, né? Isso foi um erro que eu cometi muito no começo, tá? Tinha reuniões que eu saía da reunião cansado, esgotado, parecia que eu tinha descarregado um caminhão de cimento, né? Porque eu confundia essa questão. Eu tenho que me colocar no lugar do cliente? Sim, eu só não preciso descer lá aonde ele está. Se eu descer, eu vou descer de rapel, pegar ele e puxar para um lugar melhor. Porque tem pessoas que vêm para uma reunião muito pesado mesmo, é normal. Doutor, minha vida tá assim e tal, e aí tá mesmo, tá lá 5, 6 processos, tá complicado e realmente tá difícil. Aí o que eu vou lá? Vou lá onde ele está, desço de rapel, vou lá onde ele está e pego. Olha, eu já vi situações que a gente fez assim, a sua situação tem como resolver, é só fazer assim. Então eu pego ele, não fico com ele lá não. Eu posso até descer onde ele está, mas não fico com ele lá não. Então eu pego ele e trago para onde eu preciso e que ele esteja, tá? Então essa atitude e esse entusiasmo vai fazer muita diferença aí na sua vida, nas suas vendas também. A atitude é formada pela linguagem corporal, tom de voz, escolha das palavras. Se você está entusiasmado, então pareça entusiasmado. Soe entusiasmado e use palavras entusiásticas. Que a pessoa às vezes está entusiasmada, mas ela não parece estar entusiasmada. Não é bom dia, tudo bem? Legal. Ela tá dentro dela, está entusiasmada, sabe? Está querendo fazer o melhor, só que não está aparecendo. Entende? Não está aparecendo. E lembre-se, no mundo das vendas e no mundo aqui, a aparência conta muito. Então você tem que estar entusiasmado, sim, mas você tem que parecer entusiasmado. Parecer que você está muito bem resolvido. Parecer que você não está precisando. Inclusive é um outro conselho que eu vou dar. Não entre na venda precisando da venda. Entre na venda como se a venda já fosse sua, algo natural. Porque se você entrar na venda parecendo que você precisa da venda, meu Deus, querido, você vai perder essa venda. Vai perder. É um erro clássico de muitos vendedores. O vendedor entra na venda parecendo que precisa daquela venda. E aí? Vamos fechar? Olha só, e tal. É porque eu preciso bater minha meta aqui, ó. E tal, o gerente aqui, o gestor tá no meu pé, eu preciso bater, vamos fechar. Amigo, isso não é problema meu. Não é problema meu. Você quer bater a sua meta? Não é problema meu. Eu quero resolver o meu problema, não quero resolver o seu problema. O cliente pensa isso. E ele tá certo em pensar isso. Você é um vendedor que entra na venda precisando da venda. Não, querido. Entre na venda como se a venda fosse sua. O que você quer? No slide anterior, o que nós queremos? Nós queremos ajudar o cliente.
Bater minha meta vai ser apenas consequência de um bojo, de um conteúdo gigante de técnicas de vendas e de preparação de uma mentalidade poderosa, geneticamente modificada, né, que é o linguajar que nós usamos aqui no nosso canal, para que me dê condições de fazer a venda de forma natural. Eu não entro em nenhuma venda com essa atitude de que estou precisando fazer a venda. Porque se eu entrar precisando fazer a venda, é inevitavelmente que eu não vou fazer. Então eu entro na venda sem precisar fazer a venda. Não vou entrar na venda, porque eu não preciso também, eu vou ficar snob. Não, é claro que não. Humildade sempre, sempre. E querer ajudar e empatia sempre. Tá? Mas eu entro na venda como se a venda já tivesse acontecido. É só uma questão de tempo. Vamos lá. Na tela, você pode controlar e ajustar sua atitude se desejar. Sua mente e corpo são um sistema. Mude um e o outro também mudará. Lembra que às vezes, baseado na aula, crença, pensamento que vai gerar atitude, atitude vai gerar o resultado. Só que se você mudar a sua postura, né, você já muda a química do seu cérebro, ou seja, o seu pensamento vai fazer com que o seu corpo reaja de uma forma. Se o seu pensamento, a sua situação, às vezes, né, uma situação difícil que você está vivendo não está te ajudando, mude seu corpo, mude sua postura, que o seu cérebro também vai te acompanhar. É incrível isso, porque você é um sistema de corpo, alma e espírito. Mude um que você altera o outro. Volta lá na aula de tricotomia humana aplicada nas vendas. Volte lá, você vai entender melhor. Mude um que você muda o outro. Então, se o seu pensamento naquele dia está para baixo, não está te ajudando, mude a sua atitude corporal. Joga os seus ombros para trás, mude a sua postura. Diga ótimo, 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 eu sou o melhor e eu vou fazer acontecer. Você vai ver que a sua atitude mental vai acompanhar. É incrível isso. Faça isso por uns 2, 3 minutos antes das reuniões, porque isso é muito poderoso. Teste. Esse teste aqui eu gosto muito. Diga a frase: você me deixa louco. Diga com atitude irritado. Vamos fazer isso? Irritado. A frase: você me deixa louco. Você me deixa louco. A pessoa está irritada. Né? Diga agora sendo corajoso: você me deixa louco. Corajoso, né? Diga feliz. Diga calmo: você me deixa louco. Percebe que a atitude corporal, a tonalidade de voz, ela muda mediante a atitude que você tem? Olha só, note como a sua postura muda. Voz, tom de voz, velocidade da fala, energia, expressão facial, tudo. Vai entrar numa reunião, coloque na sua mente: qual atitude eu terei? É uma atitude corajosa? É uma atitude alegre? Ou é uma atitude triste? Um bom dia triste. Bom dia. Um bom dia feliz. Bom dia. Tudo muda. Altura da voz, ritmo da fala, sorriso, expressão facial, postura do corpo, tudo muda. Um bom dia indiferente. Bom dia, Elielson. Bom dia. Indiferença. Um bom dia bravo. Bom dia, Elielson. Bom dia. Bravo. Tudo muda. Percebe? Um bom dia feliz. Novamente. Bom dia, Elielson. Opa, bom dia. Tudo bem? Muda tudo, querido. Qual é a atitude que você tem na hora de atender o seu cliente? Percebe que é básico, mas as pessoas não fazem o básico. Eu gosto muito de uma frase do Flávio Carneiro que diz assim: as vendas é fazer o básico bem feito. É o arroz com feijão. Se você fazer o básico bem feito, você desponta de 90% do pessoal. Porque o pessoal não faz o básico bem feito. Você vê nos atendimentos dos lugares que você vai. A malquerência que alguns vendedores vai fazer para te atender. É uma má vontade, é um peso, é uma atitude mental horrível. Tá? Eu não estou aqui julgando o que a pessoa está passando, mas você vai atender o cliente, tenha uma atitude positiva. Mude. Vá lá para o banheiro, vai para um local, faça a postura de super-herói, tenha uma atitude útil. Porque você for atender alguém com atitude inútil, você vai perder a venda. Não faça a reunião, querido. É melhor você não fazer. É melhor você não atender. Se você for fazer uma reunião mal feita, não faça. Remarque.
Vai lá e remarca contrato, entra em contato com o cliente. Olha, infelizmente a gente vai ter que remarcar. Tá aqui tal horário, data tal. Posso remarcar a reunião? Pode, tá, remarca já, coloca lá, manda um invite e remarca. Se for fazer mal feito, não faça. Tá? Porque você vai perder o seu tempo e vai fazer o seu cliente perder o tempo dele. E o tempo hoje é um dos maiores ativos que nós temos. Né? Então, vai fazer uma reunião, tem uma atitude útil. Tá? Vamos lá. Linguagem corporal corresponde a 55% da comunicação. Linguagem corporal. 38% voz, 7% palavras completam toda a comunicação. Aí eu vejo alguns colegas advogados se preocuparem muito em ter uma oratória cheio de juridiquês. Ô, querido, já está na aula também. Vê lá, vender com confiança. Vai lá que a gente vai falar sobre essa linguagem técnica da venda. Você não vai fazer a venda, isso é 7% da venda. 55% da venda de uma boa comunicação corresponde à sua linguagem corporal, é a sua postura. Só o modo de você se vestir, o modo de você se portar. É sua postura ereta, super-herói, que passa autoridade, que passa confiança para o seu cliente. Percebe? 50% é muita coisa, é mais da metade. Depois, 38% é o tom da sua voz. E lembre-se, você sendo um camaleão, você sabendo que o cliente vai comprar de quem é semelhante a ele, você vai adequar o tom da sua voz ao tom da voz do seu cliente. Se ele falar um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais pausado, você vai falar um pouco mais baixo e um pouco mais pausado. Se ele falar um pouco mais alto, um pouco mais veloz, você vai falar um pouco mais alto e um pouco mais veloz. Porque a comunicação, o tom de voz corresponde a 38%. 7% são as palavras. Olha só como é que o pessoal está jogando o jogo errado. E não está ganhando porque não sabe jogar o jogo. Tá se preocupando com as palavras, que é 7%. Sendo que deveria se preocupar com a sua postura, o modo de sentar. Eu vejo, olha só, eu vejo algumas pessoas, né, alguns colegas, algumas pessoas sentando para fazer reunião com o cliente. Aí ele senta de qualquer jeito assim, aí o terno fica dessa altura aqui, a gola fica para trás assim, ele senta todo torto, né, para fazer reunião com o cliente. Senta assim, fazer reunião com o cliente, aí a gola tá aqui, tá. Então, a gente pode entrar aí com um pedido de tutela de emergência e pedir o impedimento aí, né, numa ação de uso capião aí, e vai dar muito certo, porque nós temos aí jurisprudências que corroboram ao entendimento do juizado que a gente vai conseguir essa revogação aí dessa sentença e tal. Aí tá lá todo torto, aí eu tô lá, né? Eu sento, tenho o costume de puxar o terno aqui, ó, na parte de trás, para não ficar torto aqui. Aí eu sento e tal, me posturo, dou uma ajeitada aqui, dou uma conferida na gola, uma conferida na gravata, sento, tô lá posturado. E o outro colega todo troncho lá, na cadeira. Ô, querido, me ajuda, não faz isso não. Postura. Tenha postura, a linguagem corporal é 55%. Perceba-se e se investigue. Peça feedback. Peça feedback da esposa, do esposo, de um colega, né? E de alguém de confiança, para que você possa se investigar com relação a isso. Isso faz uma diferença brutal nas suas vendas. Acredite em mim, uma diferença brutal. Vamos lá. Mantenha uma linguagem corporal aberta, pernas e braços descruzados, um bom contato visual, sorriso, inclinação para a frente, expondo o coração para o coração do seu cliente. Sincronize sua voz com o do seu cliente. Se ele falar devagar, procure falar mais devagar. Vai sincronizando aos poucos. Se falar com alguém que fala rápido, fale mais rápido. Porque às vezes eu já vi advogados que ele não é igual a mim, ele fala mais devagar. E às vezes o cliente ele fala mais rápido, ele não consegue fazer essa sincronia. Não consegue. Às vezes, porque acontece o quê? Você tem que levar para o equilíbrio também. Acontece que às vezes o cliente chega muito acelerado. Nossa, é horrível, inclusive. É horrível. Me veio aqui na cabeça aqui um cliente aqui que eu atendi, que ele era deveras acelerado.
Ele não tinha paciência para me esperar explicar um conceito para ele ou explicar uma frase. Aí teve uma hora que eu cansei de lutar, de tentar, aí eu tentava sincronizar um pouco mais rápido, mas foge muito. Aí eu tentava trazer ele um pouco. Eu tentei trazer ele umas 2, 3 vezes. Aí foi a hora que eu falei, meu querido, eu percebi que o senhor é um homem muito pragmático. Então eu não vou te cansar com uma conversa aqui de jurídica de advogado. Eu vou explicar para o senhor aqui 3 pontos como a gente resolver e o senhor vai decidir. Porque eu percebi que além de ele falar muito rápido, eu percebi que ele é muito pragmático. Entende? Então você tem que saber fazer essa leitura, não só a sincronia da voz, porque se ele estiver falando muito rápido, além do normal, você precisa acelerar um pouco, mas não chegar no nível dele, fazer com que ele chegue no seu. Né? Então se ele estiver falando muito rápido, você vai acelerar um pouco, mas não chegando no nível dele para que ele perceba que ele precisa sincronizar. De forma inconsciente ele vai perceber que ele precisa sincronizar. Se isso não dá certo é porque ele é muito pragmático, aí você precisa ser pragmático com ele também. Você precisa ir direto ao ponto, não. O senhor não quer saber desse meio aqui, só quer saber de resolver. Vai resolver assim, pá, é desse jeito. Ficou alguma dúvida? Ele disse, não. Qual é a dúvida que o senhor tem agora? Eu só tenho a dúvida de como que vai ser os seus honorários, doutor. Tudo bem, vamos apresentar a proposta aqui. Jogo na tela. Ele é pragmático, tá? Já aconteceu muito isso aí. Vamos lá. Último ponto aqui. Coerência. Quando sua linguagem corporal, tom de voz e as palavras estão dizendo a mesma coisa, você é coerente e passa credibilidade. Ofereça e responda às palavras e gestos do seu cliente, tanto verbal quanto não verbal. Pareça e haja interessado. Isso aqui é importante, tá? Pareça e haja interessado. Né? Inclina-se para a frente, demonstre total foco e interesse. Isso irá gerar rapport, que é conexão. Isso irá gerar a venda. Então anote, né? O melhor amigo do vendedor é o papel e a caneta. Né? Então vai lá, ele está falando, você anota. Interessante. Olha, tá, ok. Só tem algum bem aí no nome da PJ? Não, Elielson, não tem nem o nome da PJ. Isso aqui é importante para mim, eu vou anotar. Só tem algum bem que é passivo de penhora no nome da pessoa física do senhor? Elielson, eu tenho uma casa. O senhor mora nessa casa? Esse bem é único? É bem único. Não, esse é bem de família. Existe uma lei que protege. Eu estou anotando. Esse comportamento que eu estou mostrando aqui, o exemplo, está falando o que para o cliente? Esse advogado é sério, ele se interessa, ele está com atitude genuína para me ajudar, ele está anotando o que eu estou falando. Gerou conexão, gerou rapport. Perceba? É coisas muito simples, querido, mas que a maioria esmagadora não faz. A importância dos primeiros 90 segundos de uma reunião vai definir o rumo das suas vendas, o rumo da sua empresa, o rumo da sua carreira. O que nós vimos aqui na aula de hoje foi uma verdadeira aula de como você deve se comportar nos primeiros 90 segundos para gerar rapport, gerar confiança, expurgar da mente do seu cliente a questão do lutar e do fugir. Aqui conosco você viu tudo isso e eu espero na próxima aula. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. É um prazer. Foi muito boa essa aula, muito divertido estar aqui com vocês. Espero que essas aulas estejam fazendo aí uma grande diferença na vida de vocês. Até a próxima aula. Um beijo e um abraço no coração de todos. Fui! Tchau, tchau!